Hoje vamos falar de como escolher a pessoa certa. Este vídeo vai ser dividido em duas partes, visto que é uma problemática que é um bocado complexa. Por isso será esta a primeira parte e haverá uma segunda. Por isso só tem lógica a compreensão se virem os dois vídeos, não é? Por isso, este vídeo vai ser essencialmente dirigido ao sexo feminino, porque é a minha área de empoderamento de mulheres. Por isso, a mim interessa-me que os vídeos sejam para este segmento, não é? Todas as pessoas perguntam, quando vêm aos consultórios, ou mesmo por e-mail, quando terminam uma relação e começam outras, como é que descobrem se as outras pessoas que vão escolher são as pessoas certas, erradas, se são boas, se são más? Como é que fazem essa distinção? Porque na prática tiveram uma primeira relação onde acreditaram que aquela pessoa era a pessoa certa e o seu desejo não se concretizou, não é? Eu vou-vos dar aqui um pequenino exemplo, porque é para vocês verem como é que o nosso cérebro e o nosso poder de decisão funciona. Imaginem que vocês veem duas pessoas, dois homens, interessantes o suficiente para vocês olharem para eles. Por isso, quando vocês olham e mantêm lá os olhos, é porque visualmente as pessoas agradam, não é? Porque este é a primeira seleção que fazemos. Há muita gente que nós nem damos por elas, não é? Porque não configuram dentro dos padrões daquilo que nós procuramos. Por isso, vamos imaginar que são duas pessoas que nós olhamos e ficamos lá com os olhos. Um deles sorri para nós e o outro fica com cara de sério, como se não tivesse interesse, não é? Esta é a linguagem visual que nós estamos a olhar para fazer uma seleção. Para o nosso poder de decisão, qual das duas pessoas é que nos atrai mais? Será a pessoa que sorri, não a que fica com cara de indiferente ou de cara séria, não é? Mas agora imaginem que nestas duas pessoas, a pessoa que sorri mete conversa com vocês e critica-vos. E a pessoa que estava com cara de indiferente ou séria também mete conversa com vocês, mas elogia-vos. Isto é um exemplo de como nós não podemos retirar dimensões à nossa decisão. Porque numa primeira aproximação nós olhávamos, gostávamos de quem sorri, mas não gostamos depois do que diz. Ao contrário, a outra pessoa que nós vimos e tinha uma cara de séria e que nós supostamente não íamos valorizar, quando nos elogiou, já chamou a nossa atenção. É assim que nós decidimos, não é? Juntando dimensões. O problema é que nós deixamos muitas dimensões para depois, quando elas devem ser avaliadas e decididas antes. Por isso, cada um de nós, todas as pessoas são uma individualidade, têm gostos diferentes. E depois de nós termos relações, os nossos gostos apuram-se, ficamos mais exigentes, não é? Por isso, os nossos gostos podem ser públicos ou privados. Os públicos são aqueles que nós dizemos, olha, que tipo de pessoa é que tu gostas? E nós enunciamos. E depois há os gostos privados, que são aqueles que nós não enunciamos, porque são nossos, inconfessáveis. Este tipo de gostos, independentemente de quais sejam, dificultam a tarefa da escolha. Porque como é algo muito... para já que nós não confessamos, por isso não dizemos antes, só vamos dar a entender depois, é algo que nós arriscamos, não é? Porque o que era bom era nós dizermos isto antes. Mas esta parte, como pronto, vai aqui com as crenças, com a nossa, os tabus e com a nossa maneira de ser, existe sempre este pequenino gosto que nos atrai, que nós não confessamos. Depois temos que saber que características é que valorizamos. Há características que nós valorizamos nas pessoas, sabemos quais são. Vindo de uma relação, então nós sabemos quais são de certeza, não é? Nem que seja por exclusão de partes, que é o ponto seguinte. Quais são aquelas que nós não gostamos? Por isso nós vimos de uma relação, não gostamos de algo, não é? Isso é o que nós vamos tentar não repetir no futuro. Por isso, há algo nas pessoas que nós não gostamos, seja o que for, não é? Seja, por exemplo, a pessoa falar demais, não é? E que nos irrita, ou a pessoa falar de menos, que não falando nós não sabemos o que é que ela quer. Isto são coisas, características que nós não gostamos e que temos que saber, porque na próxima relação
na procura da pessoa certa, nós temos que excluir pessoas que tenham estas características. Sob pena de repetirmos padrões e erros, não é? Depois, temos que ver até onde é que vai a nossa zona de conforto. Nós tivemos uma relação, tivemos uma zona de conforto emocional e não deu certo. A próxima pessoa que vier aí, a zona de conforto é a mesma ou pode ser mais alargada? Porque se a zona de conforto for a mesma, o padrão será essencialmente igual à pessoa que nós tivemos. Temos que saber essa nossa zona de conforto e até onde podemos ir, porque quanto mais aberta ela for, mais pessoas cabem dentro dela, em termos de decisão e de características, não é? Depois, o grau de exigência. Se viemos de uma relação e vamos para outra, estamos mais exigentes. Agora, não podemos ter uma exigência irreal daquelas situações em que nós queremos tanto, que depois olhamos, não há ninguém. Ninguém. A exigência é tão alta que não existe ninguém. Por isso temos que ver essa situação. E os comparativos para nós termos este grau de exigência. Porque as pessoas mais exigentes são aquelas que tiveram menos comparativos. Logo, menos relações. Por isso, uma pessoa que chega aos 35, 40, 50 anos e que já teve relações, uma ou duas, tem poucos comparativos, não é? Mas é exigente. O que leva a que, quanto mais exigente ela for, menor é o leque de escolhas que vão existir. Por isso, temos que ver aqui que, quanto mais comparativos tiver, o grau de exigência também desce. Não quer dizer que seja menor. Temos, mas é mais graus de comparação, né? E depois temos que ver também quais são quem é que nós procuramos. Porque o nosso poder de decisão vem da vinculação quando nós somos crianças, não é? Com quem é que vinculamos? Com o pai ou com a mãe? Porque nós, inconscientemente, isto é automático, quando procuramos nas nossas relações um par, procuramos o pai ou a mãe, em termos de características, não é? Nós procuramos nas pessoas a responsabilidade, a seriedade, a autoridade, os castigos, que é a parte do pai, ou procuramos a bondade, a meiguice, o carinho, o deixar quebrar regras ou o sofrimento, que é a parte da mãe. Isto tudo nós só descobrimos depois de termos as relações. Há pessoas que, passado 2 ou 3 relações, olham e dizem, realmente, eu só escolho pessoas com estas características. E estas características, se formos ver, as que foram criadas por modelagem quando a criança vinculou ao pai ou à mãe. Por isso, esta nossa decisão é muito complexa, não é? E é diferente de pessoa para pessoa. Isto não pode ser generalizado, não é? Aqui a ajuda especializada é muito importante, porque isto é demasiado complexo para a pessoa decidir arriscando. Pode arriscar, não é? A segunda, terceira e quarta relação vão seguir os mesmos padrões, porque nós somos pessoas de padrões, não é? Temos que ver que padrão é que nós temos que interromper e qual é que temos que reaprender. Temos que ver aqui também a parte em termos de escolha, o que é que nós queremos. Se queremos ficar sozinha ou queremos uma nova relação. Porque a nossa reestruturação também tem este fator em conta. Se nós quisermos ficar sozinhas, vamos nos reconstruir para uma pessoa, porque nós vimos de uma relação a 2, um duo, não é? Os nossos padrões estavam feitos para 2 pessoas, o ajudar, o partilhar, o construir, o dialogar. Aqui passa a haver uma pessoa. Nós temos que alterar, temos que nos reestruturar. Aqui temos que mudar os padrões e os nossos hábitos, porque mesmo a viver sozinhos é diferente. Viver uma pessoa ou 2 pessoas. E todas estas transformações é que desorganizam as pessoas quando terminam as relações e depois ou se organizam para partir para a próxima ou se partem para a próxima desorganizadas, a sua decisão será pior. Temos que gerir as nossas necessidades, não é? As emocionais, afetivas e sexuais. Emocionais se nós decidimos ficar sozinhas, temos que nos adaptar emocionalmente a estar sozinhas, não é? A pessoa estar sozinha não quer dizer que depois exista solidão. Pode haver solitude, não é? Tem que criar mundos dela, não é? Interesses, virar-se para dentro e autoconhecer-se e saber o que quer. Geralmente as pessoas que ficam sozinhas querem menos, não querem mais.
querem menos. Já tiveram uma relação, não tiveram satisfeitas, ficaram desiludidas, traumatizadas, desorganizadas, né? Foram prejudicadas e neste momento preferem ficar sozinhas. Por isso, esta reconstrução, precisamos de ver esta parte emocional, não é? A parte dos afetos. Temos que criar aqui uma rede de amigos, de familiares, onde nós podemos ir colher os afetos. Os abraços, as meiguices, irmos almoçar, jantar, conviver, falar. Porque nós não viramos eremitas quando ficamos sozinhos, não é? E a parte sexual. Aqui aconselho a irem ver o vídeo sobre a sexualidade, porque vocês vêm de um duo, de uma relação a dois, onde havia a sexualidade. Ou não. Isso também pode ter sido uma razão para a relação ter acabado. Mas imaginemos que havia. Agora estão sozinhas. A sexualidade, ou vocês anulam essa parte, ou têm que se masturbar. Autossatisfazer sozinhas. Por isso é necessário, quando a pessoa faz esta reestruturação, esta parte ser muito importante. Porque as pessoas que anulam esta parte, por isso, esta parte deixou de existir, ficam à espera da próxima pessoa para terem prazer, não se conseguem reconstruir na totalidade, porque esta parte vai sempre contaminar a outra, porque quem se anula na parte da sexualidade, geralmente depois a parte do corpo ganha muitas inseguranças, não é? Pessoas que anulam esta parte durante muito tempo têm muitas dificuldades em iniciar novas relações onde dominem, porque para ser submissas não precisam de trabalhar essa situação, não é? Vão ser submissas, não precisam, podem ser criticadas, dão o poder ao outro lado de, nesta parte, dominar. E não é isso que se quer, não é? Porque a vossa relação, o mais certo é ter acabado por vocês não a dominarem. Isto é na opção de ficar sozinho. Mas podem ter uma nova relação. Nesta nova relação, vocês têm aqui várias escolhas, não é? Ou têm uma relação como a anterior, a dois, onde vivem a dois, no mesmo espaço, e aqui continuam a valorizar o nós, não o eu, que geralmente isto é mais do mesmo, não é? Vão substituir uma relação por uma outra relação. Há pessoas que não conseguem estar sozinhas, têm que ter outras relações. Podem optar pelo namoro, por isso namoram, mas não partilham o mesmo espaço. Há aqui este limite, porque já vêm de um sítio onde, como deram tudo e não resultou, agora querem não dar tudo. Mas aqui, como há um namoro, a fidelidade é algo que se procura. E a fidelidade hoje em dia é muito difícil de encontrar. Aliás, a relação que vocês terminaram, um dos aspectos, se calhar, que aconteceu foi mesmo a infidelidade. E isto acontece muitas vezes. As mulheres terminam uma relação, muitas vezes por causa da infidelidade, e procuram outras relações querendo fidelidade, e não vão ter infidelidade. E se calhar a pessoa que vão escolher, em termos de características, em todas as dimensões, é pior que a anterior. Por isso, na procura da fidelidade, às vezes vamos perdendo dimensões que nós gostamos nas pessoas. Esta parte da pessoa tem que aprender que a nova realidade, o novo mundo, as novas relações, a fidelidade não pode ser a âncora da relação. A âncora da relação tem que ser o respeito e o amor. Claro que aqui eu concordo com a igualdade, né? Se houver a infidelidade dele, pode haver a infidelidade dela, né? Isto aqui tem que haver respeito pelas duas pessoas. Mas isto são as regras que vocês põem no início da relação. Quando vocês vão ali às características, o que é que eu procuro na pessoa? Uma pessoa fiel. Quando a pessoa, vocês desconfiarem que não é fiel, terminam a relação. Não a deixam arrastar, não é? Porque isto é que é coerente com as regras que pomos no início. Geralmente, quando é um namoro e que nós exigimos a fidelidade, estamos a trazer a bagagem na relação anterior, não é? A desconfiança, o pé atrás. Vamos andar sempre a ver se esta nova pessoa é fiel ou não é fiel, se é mentiroso ou não é mentiroso. A tal bagagem que trazemos de trás. Geralmente, este é o padrão e as desilusões acontece sempre a mesma desilusão, não é? Porque nós procuramos algo que não vemos satisfeito. Depois existe já, hoje em dia, muitas mulheres que ficam em novas relações, mas não têm uma relação com uma pessoa. Têm uma relação com várias pessoas. Não a nível de sexualidade. O que estas mulheres procuram é que, em várias pessoas, o que querem realmente. Uma pessoa para ir jantar e para ir ao cinema é uma pessoa que precisa de saber conversar e saber estar e respeitar, sabendo que não há sexo. Outra pessoa, por exemplo, que saiba dançar, que seja mais divertido, mais extrovertido, por exemplo, para as viagens, porque há pessoas que não gostam de viajar sozinhos, sabendo que não há sexo, ou há, isso depois é combinado entre as pessoas, e depois haver uma pessoa só para sexo, que é aquela pessoa que não precisa saber dançar nem precisa saber falar, mas tem que ser bom de sexo.
Isto aqui é como os homens já há muito tempo fazem, que são os tais amigas especiais. Aqui podem haver amigos especiais, mas a mulher não está programada emocionalmente para gerir isto. Só que, se pensar racionalmente, nós no mesmo homem não vamos encontrar isto tudo. Por isso andamos sempre à procura dos unicórnios, não é? Eles não existem, não é? E aí tentamos encaixar a tal peça do puzzle onde ela não cabe, não é? A pessoa tem 2 ou 3 dimensões que gostamos e nós, por amor, tentamos empurrar até a peça de maneira a ela encaixar lá. Por isso, isto é algo que tem que ser pensado. Uma pessoa, se for independente financeiramente, se tiver casa, se tiver a sua vida, pode ter, como é lógico, este nível de afetos com pessoas. Isto é tudo negociado. Tem, mas é que se reestruturar, reaprender, não é? Isto é uma situação de que nós temos que estudar isto para nós. As pessoas perguntam também quanto tempo têm que estar sozinhas para fazer o luto da relação anterior. Há pessoas que é 0 tempo, porque não conseguem estar sozinhas, por isso andam a substituir relações com relações. Pronto, não mudam, é sempre o mesmo padrão e os resultados são sempre os mesmos. Ou piores. Porque às vezes o grau de exigência é tão baixo que vão permitindo só para estar acompanhados e acontece depois as piores situações. Depois existem as pessoas que é algum tempo. Geralmente um ano, entre um mês e 12 meses. O tempo varia conforme a pessoa. Que é o tempo da pessoa se adaptar, de analisar a relação anterior, ver onde falhou, ver quais foram as suas responsabilidades, saber aprender com os erros, por isso, saber o que não quer repetir. Porque muitas vezes nós podemos não saber o que queremos, mas sabemos o que não queremos. Isto é importante. Não querem voltar a sofrer e por isso fazem aqui este tipo de tempo para se curar das feridas anteriores e tentar que a próxima pessoa não a faça sofrer nas mesmas dimensões. Aumentou o grau de exigência, porque se espera mais tempo é porque está a esperar alguma coisa melhor do que a anterior. Por isso, o grau de exigência tem a ver também com a relação anterior. Se foi uma relação má com uma pessoa que não era nada de especial, o grau de exigência não vai ser tão alto. Se é uma pessoa que realmente tinha todas as dimensões que gostava e que, por exemplo, por infidelidade acabaram a relação, vai ser muito difícil arranjar uma outra pessoa que tenha as mesmas características nas dimensões que gosta e ser fiel. Esta parte da fidelidade realmente é algo que as mulheres põem como âncora nas relações e é isto que muitas vezes leva-as a estar sempre a idealizar. Não quer dizer que as pessoas tenham que aceitar a infidelidade, não é? Mas ou não têm relações ou praticam a infidelidade também. É uma opção. Depois existem as pessoas que podem estar muito tempo. São as pessoas que se fecham. Muitas vezes esta parte da sexualidade, não só do sexo, mas da sexualidade, a pessoa anula completamente, passa a ser mãe, passa a ser profissional. Aqui esta pessoa assume todas as responsabilidades do que aconteceu na relação anterior, que é para evoluir, tem um grau de exigência muito elevado, sabe o que quer e quer só pessoas que acrescentem. Por isso que não sejam só igual a elas ou que lhes tirem, que lhes acrescentem. Claro que quanto mais tempo estiverem à procura, mais difícil vai ser reiniciar. Quanto mais tempo tiverem sem a sua sexualidade ativada, mais difícil vai ser ativá-la. E a carência existe, por isso quanto maior for o tempo, maior carência e pior vai ser a decisão. Porque depois podem decidir baseado na carência que têm. Todas estas dimensões influenciam-nos, não é? Por isso, isto é... tudo o que nós temos que prever e organizar e que a ajuda a especializar é boa para nos organizar, para nós vermos quais são os nossos limites, para nós vermos o que queremos e para não voltarmos a sofrer. Por isso, agora continuamos no vídeo seguinte com outras dimensões da escolha.